Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando qual é a imagem que você tem de você. Uma imagem boa, otimista, pessimista ou realista, né? Estamos falando aqui também sobre a questão de Gideão. E Gideão tinha algumas dúvidas. A segunda dúvida de Gideão: será que Deus sabe o que está fazendo? Talvez você já tenha perguntado: Deus, tu sabe o que está fazendo? Ou de repente você não tenha nem coragem de fazer essa pergunta, mas inconscientemente, ou também através dos teus porquês. Por que Deus? Por que eu? Por que está acontecendo comigo? Na verdade, você está duvidando da sabedoria de Deus. Está dizendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, perguntando a mesma coisa que Gideão. Senhor, Deus, tu sabe o que está fazendo? Ou seja, Deus estava escolhendo Gideão para ser o libertador de Israel. Talvez Deus esteja te escolhendo para fazer algo também. E você diga: mas por que eu? Não podia ser meu irmão, não podia ser minha irmã, não podia ser meu primo, minha prima, meu irmão, não sei, alguém da minha família. Mas Deus escolheu você, e se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar para que você possa cumprir com o propósito que Deus te chamou. Ter fé e obedecer, apesar do que vemos, de como nos sentimos e das circunstâncias ou das consequências. Que coisa interessante, né? Ou seja, você precisa ter fé para obedecer a Deus. Apesar do que você vê, apesar do que você sente, apesar das circunstâncias que rodeiam você, ou até mesmo apesar das consequências que virão através da tua obediência. Isso é ter fé. Ou seja, não importa o que for acontecer, não importa as tempestades que se levantar, não importa os inimigos que tentarem te afligir, você vai permanecer firme e fiel até o fim, porque você crê que o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, Ele vai suprir todas as tuas necessidades e Ele vai te ajudar e vai com você até o fim, até te dar vitória. E a menos que você esteja em paz com Deus, você não pode enfrentar o teu inimigo com segurança, nem lutar as batalhas do Senhor. Ou seja, a paz é o elemento essencial para que nós venhamos a lutar e a vencer. Nós temos na igreja um lema, eu gosto muito desse lema, que significa assim: crescer, vencer ou vencer, crescer ou crescer. Ou seja, primeiro eu preciso crescer para eu poder vencer. A vitória está condicionada ao crescimento. Se eu crescer, automaticamente estou apto a vencer. Não existe vitória sem crescimento. E uma palavra bem interessante é a palavra paz, que vem do hebraico shalom. E essa palavra paz, shalom, significa muito mais que ausência de conflitos ou hostilidades. Significa também bem-estar, saúde e prosperidade. Ou seja, toda vez que você diz, que a paz do Senhor seja contigo, que a paz de Deus seja contigo, você está profetizando na vida dessa pessoa ausência de conflito, você está profetizando bem-estar físico, você está profetizando saúde emocional, você está profetizando prosperidade para essa pessoa. Automaticamente, tudo que você deseja para alguém, isso acaba voltando e retornando para você também. Por isso que nós não podemos ter ciúmes, não podemos ter inveja, não podemos ter orgulho, mas nós temos que fazer a nossa parte e nos alegrarmos quando alguém está prosperando, quando alguém está crescendo, e realmente profetizar sobre a vida dela mais crescimento ainda, e que a paz do Senhor seja sobre a vida dela também. Gideão, o personagem que nós estamos estudando, ele cria que o Senhor poderia usá-lo, não em função de quem ele era, mas em função de quem Deus é. Talvez você diga assim: poxa vida, o que Deus falou para eu fazer, eu não consigo me visualizar fazendo. É algo que vai além do que eu penso, eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso, eu não posso fazer isso, eu sou tão pequeno, sou tão desprezível.
mas você está olhando para quem? Você está olhando para você. Ou seja, você não pode olhar para você, você não pode olhar para a circunstância, você não pode olhar para qualquer outra pessoa se não for Deus. Porque quando nós tiramos os olhos de Deus, a nossa fé fraqueja. Você precisa olhar para Deus, porque se Ele te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai estar junto, Ele vai abrir as portas que você não conseguir abrir, Ele vai fechar as portas que devem ser fechadas também. O impossível está nas mãos do Senhor, mas você tem que colocar os olhos voltados nele. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:2 que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Se você olhar para o Senhor, eu tenho certeza absoluta que a tua fé vai te sustentar no Senhor. Então nós devemos olhar para Deus e não para as dificuldades que se deparam em nossa frente. Quando nós olhamos para nós, ou seja, para as nossas dificuldades, a nossa fé realmente enfraquece. Então devemos olhar para Deus, para a nossa fé ser fortalecida. Terceira pergunta, Deus vai mesmo cuidar de mim? Ou seja, Deus vai me proteger, Deus vai me cuidar, Deus vai me proteger. Será que isso vai acontecer? Gideão ele estava rodeado da sua família, todos eram idólatras, ou seja, todos adoravam Baal, que era um deus, um falso deus na antiguidade. Os seus pais, a sua família toda, os seus vizinhos, tinham uma multidão de adoradores desses deuses falsos lá em Israel. Uma coisa eu aprendi e aprendemos aqui com a história de Gideão, que antes de Deus nos dar uma grande vitória em público, Ele às vezes nos prepara dando-nos vitórias pequenas em casa. Ou seja, você vai ter pequenas vitórias em casa, onde ninguém vê, onde só Deus te vê, para que você possa ter vitórias lá fora, onde todo mundo vai te ver. E nós podemos, e tem uma história bem interessante, Davi, depois que foi ungido pelo profeta Samuel para ser o futuro rei de Israel, ele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele matou um leão e matou um urso. Ninguém via e ninguém viu Davi com essa atitude heróica de proteger as pequenas ovelhas, pequeno rebanho do seu pai. Davi protegia o rebanho do seu pai com a sua própria vida. E Deus estava vendo. Talvez você esteja fazendo coisa que ninguém te vê. Talvez o teu marido não te vê, tua esposa não te vê, teus filhos não te veem, talvez nem teu patrão não te vê, mas você está fazendo o melhor, você faz com excelência. Não importa se as pessoas não veem, Deus está vendo. O que aconteceu com Davi? Um dia ele foi levar pão, queijo, ou seja, mantimento para os seus irmãos na guerra. Ele viu um gigante afrontando o exército do Deus vivo e ele matou esse gigante. Ou seja, conquistou uma grande, tremenda vitória. Eu posso dizer uma coisa para você. A vitória lá fora, lá no público, ela é uma consequência das pequenas vitórias em casa, onde ninguém está vendo. Se você não começar a treinar em casa, ou seja, talvez no teu quarto, no teu lugar secreto, orando, dobrando o joelho, buscando a Deus, você não vai ter vitória lá fora, onde todo mundo te vê. Quando nós provamos ser fiéis nas coisas pequenas, Deus nos confiará coisas maiores. A palavra de Deus diz em Mateus 25:21, "Sê fiel no pouco, que no muito te colocarei." Ou seja, ser fiel nas coisas que ninguém vê, ser fiel nas coisas que ninguém quer fazer. Faça tudo para Deus. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai te levantar e você também vai ser honrado. Nós precisamos construir altares para Deus, altares realmente que seja de sacrifício para glorificar a Deus, e destruir altares aos falsos deuses. Foi o que aconteceu com Gideão. Deus disse assim para Gideão, lá no capítulo 6 de Juízes, vai, destrói aquele altar, está naquela colina, altar de falsos deuses, e constrói um altar para mim. E foi que Gideão fez para Deus.
Destruiu altares falsos e colocou altares verdadeiros. Mas pastor, o que isso significa para a minha vida ou para nossas vidas em geral? Significa que tudo aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida, talvez o trabalho, talvez o teu esposo, a tua esposa, talvez os teus filhos, eu não sei, aquilo que ocupa o lugar que é de Deus. E nós colocamos essa situação, essa pessoa, essa coisa no lugar de Deus, e isso se transforma em um Deus para a nossa vida. Ou seja, há uma prioridade em nossa vida. E quando nós invertemos essa prioridade, aquilo que ocupa o lugar de Deus se transforma em Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é um Deus zeloso. Ele não divide a glória dele e nem o amor que é exclusivo dele para qualquer outra pessoa. Então nós precisamos deixar Deus e colocar Ele realmente em primeiro lugar, porque tem que ser aquilo que faz nós agirmos, pensarmos, falarmos, reagirmos, ou seja, Deus realmente é o centro das nossas atenções, aquele que governa nossa mente, que no trono do nosso coração Ele é o nosso Senhor. Gideão aprendeu uma grande lição. Ele aprendeu que se obedecesse ao Senhor, mesmo com medo no coração, o Senhor o protegeria e o receberia a glória que é próprio de Deus. Então, se mesmo que você tenha medo, vai e faça, cumpra com o propósito de Deus. A última pergunta: Deus vai cumprir suas promessas? Ou seja, Deus é fiel, é isso que está dizendo. A palavra de Deus diz, não por força nem por poder. Em outra tradução diz, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Tudo que nós fazemos tem que ser movido por Deus. Em 1 João 5:4 diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus é um Deus fiel. Mesmo que o homem não permaneça fiel, Deus sempre foi e sempre será fiel. Saiba que se Deus prometeu, está na palavra de Deus, Ele vai cumprir na tua vida. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Ele vai cumprir na hora certa, no momento certo. Eu quero agora orar com você, eu quero abençoar a tua vida e dizer para você que todas as dúvidas que você tem, saiba que Deus vai transformar teus pontos de interrogação em pontos de exclamação. Talvez você se acha feia, gorda, talvez você não se acha capaz, você se sente menor que as outras pessoas. Não é assim que Deus te vê. Você talvez esteja sentindo e falando isso, pensando isso, pelo que você sente e pelo que os outros falam de você. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada diz de você. Você é a joia rara. Você é as meninas dos olhos de Deus. Você é a obra-prima da criação. Não pense em nada menos do que isso. Feche teus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Querido amado Deus e Pai, eu coloco agora, ó Pai, essa pessoa que está assistindo essa programação. Que o Senhor possa estar, ó Deus, transformando o coração dessas pessoas. E transformando o coração, Senhor, adorador. Para que essa pessoa comece a se ver como o Senhor a vê. Como alguém muito especial, alguém que vale mais que o mundo inteiro. Alguém pelo qual o Senhor já deu sua vida e derramou a última gota de sangue por amor a essa pessoa. Querido Espírito Santo de Deus, opera na vida dessa pessoa, transforma a sua mente e que o Senhor possa reinar no seu coração pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, em o nome de Jesus. Amém.